Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Fernandes, eu estou fazendo 48 anos. Meu primeiro contato com uma prancha foi em 1983, aos 11 anos, e de lá para cá as pranchas mudaram minha vida. Primeiro com surf, depois com kitesurf, com stand-up, com o hidrofoil, towing, skate, snowboard. Vou falar um pouco aqui sobre o hidrofoil. Eu tive a ideia de produzir 3 depoimentos meus falando sobre hidrofoil, de todas as modalidades, a mais recente que eu experimentei e que com certeza que foi transformadora, assim, mudou radical a minha perspectiva com relação aos esportes de água e como usufruir da energia do mar de uma forma diferente. Então eu vou primeiramente falar como o hidrofoil chegou na minha vida e como mudou minha vida. No segundo momento eu vou falar sobre as possibilidades que o hidrofoil proporciona pra gente. E no último vídeo eu vou falar um pouco como otimizar o equipamento, que a gente acha que é muita tralha, que é muita coisa e tal, e aí como eu usei criatividade e inteligência para otimizar a quantidade de equipamentos, né? Bem, eu sou natural de Recife, Pernambuco, e aqui a gente tem uma condição muito atípica para o kitesurf, para o surf. Poucas vezes no ano a gente tem condições clássicas para kite nas ondas, que é o que eu mais gosto de fazer. A gente tem também condições clássicas de surf, de tamanho pequeno e médio, aí até 6 pés de onda. Poucos dias no ano a gente tem condição muito boas, mas na maioria dos dias a gente tem um surf de nível médio, vamos dizer assim, ondas fracas e pequenas, e a gente tem um vento fraco. Poucos dias do ano a gente realmente tem condições muito boas e tal. E aí, bem, o hidrofoil chegou para mim primeiro através do kite. Eu, como tenho escolinha de kite e estou sempre antenado em tudo que é novidade e tal, e quando eu vi a movimentação com relação ao hidrofoil, principalmente em condições de vento muito fraco, como o hidrofoil proporcionava e te dava essa perspectiva numa condição de vento onde a gente nem sequer pensava em velejar, né? E aí eu fiquei logo louco pelo kite. No início, primeiro a gente não tinha acesso no Brasil a esses equipamentos, mesmo eu que trabalho com distribuidor de kite e tudo, mesmo os importadores, eles não tinham muito acesso no começo. Era uma escassez muito grande de equipamento, os equipamentos tinham que ser trazidos de fora e eram muito caros. Então, num primeiro momento, o hidrofoil estava totalmente fora da minha perspectiva financeira. E aí isso me deixou bem agoniado naquele momento, e eu acabei, né, comecei a correr atrás de alguma forma de ter acesso ao hidrofoil. E aí a primeira coisa que eu fiz foi persuadir um brother meu, um vizinho meu aqui da minha escolinha, que tem uma condição um pouco melhor, e esse meu amigo Júnior rapidamente já conseguiu adquirir um hidrofoil. E em paralelo, esse grande amigo meu, o Miller Moraes, que além de ser um grande kitesurfista, ele domina, né, a arte de construção de pranchas e o trabalho com fibra e resina. Eu dei a maior pilha, ele disse que ia fazer um hidrofoil caseiro e tal, e eu disse que incentivava, e acabei fazendo um rolo com ele numa prancha de surf. E o Miller acabou copiando um hidrofoil que nosso mestre no kite, o Dudu Mazzocato, tinha trazido dos Estados Unidos, um foil da Lift, uma marca europeia. E aí o Miller copiou, fez um hidrofoil caseiro para mim, e esse hidrofoil transformou minha vida, né? Eu tive a oportunidade, fiz a adaptação numa prancha, e aí tive a oportunidade de ter equipamento para treinar, para aprender. Então demorei um pouco, no começo foi um pouco frustrante, porque demorei aí, bem, já dominava o kite de todas as maneiras, e acabei demorando umas 6, 7 horas de treino para poder começar a andar no hidrofoil. Então é um processo de aprendizado que todo mundo vai penar um pouquinho,
apesar de que agora os equipamentos estão bem mais fáceis, as asas são grandes e os equipamentos já aprovados, que com muita facilidade, sem muito risco, você já consegue aprender o hidrofoil hoje em dia. Mas na época eu penei um pouquinho, mas foi relativamente rápido. Se você for ver 6, 7 horas de treino para estar já conseguindo velejar com hidrofoil, com esporte novo, acho que foi uma condição bem rápida. E aí a partir daí, meu velho, minha vida transformou. Primeiro que não tinha mais vento fraco, qualquer condição de vento eu conseguia velejar. Então para mim velejar a partir de 8 nós, na minha condição aqui em Recife, é uma vitória muito grande, porque 8 a 11 nós é a média de vento de quase 40% dos dias do ano aqui na minha região. Então eu tendo esse range para poder usar em meu favor, é uma coisa incrível. São 30 a 40% mais chances de dias de velejo para mim. Então o hidrofoil me transformou dessa maneira. Eu estava bem desmotivado com relação ao kite, porque como a minha origem é no surf, eu só velejava mais de kite wave. E aí, como as condições de vento e onda são condições que não dão todo dia, né? A gente não consegue ter condição clássica de ondas com vento, é muito difícil, mesmo nos lugares bons não é uma coisa comum. Então a quantidade para mim de dias de velejo era muito pequena, e o hidrofoil abriu essa janela de mais 40% dos meus dias possibilidade de velejo, a mais do que eu já tinha. E fora a motivação de você estar desenvolvendo uma modalidade nova, aprendendo coisas novas que faz bem para a cabeça, para o espírito, para a saúde. E enfim, e na sequência já entrei com surf, com stand-up, e aí, bem, as possibilidades aumentaram de 40% para 90% a mais. Ou seja, qualquer dia que eu queira praticar um esporte, eu consigo fazer. Então eu consigo ou velejar, ou surfar, ou remar, ou usar um jet ski, um barco, ou até mesmo uma jangada de madeira que eu consigo deixar lá no outside e fazer um dock start com hidrofoil. Mas enfim, as possibilidades são infinitas e o hidrofoil realmente chegou para revolucionar. E eu queria compartilhar um pouco de como foi essa minha primeira experiência. Eu acabei trocando numa prancha e adaptando uma outra prancha para começar no hidrofoil, que hoje transformou minha vida. Todas as modalidades que eu faço também com hidrofoil. A grande vantagem é que o hidrofoil faz condições que antes eu provavelmente não praticaria nenhuma dessas modalidades. Hoje em dia eu não só pratico, como o meu nível de satisfação assim é muito grande. Então não é só te dar a possibilidade de praticar, mas é praticar com autonomia, em alto nível, com alto nível de satisfação. Então é o que a gente fala, principalmente nesses tempos novos que estão por vir. A felicidade é uma coisa que não tem preço, sentir-se bem, praticar esporte, estar em contato com a natureza. Então o pouco tempo que a gente tem para poder ter essa conexão, que ele possa ser usado da melhor maneira possível. E antes eu estava, a maioria do tempo que eu tinha, quando eu tinha um tempo disponível para a prática esportiva, as condições nunca estavam boas. E agora, com a entrada do hidrofoil na minha vida, simplesmente sempre que eu tenho um tempo, se as condições não estão boas para as outras modalidades, o hidrofoil com certeza vai me dar a chance de estar dentro d'água e praticando alguma coisa e sendo feliz. Então esse é o recado para vocês. Para quem pratica surf, kitesurf, windsurf, stand-up, wakeboard, wakesurf, towing, o foil está aí. O foil está aí, já é realidade no mundo todo. Ele abre infinitas possibilidades, e quanto antes você entrar, com certeza você vai se agradecer por estar nesse novo brinquedo e nessa maneira mais eficiente que existe de navegar dentro d'água. Fica a dica, galera.
Na sequência eu vou falar sobre as possibilidades, todas as possibilidades do hidrofoil com os esportes de prancha.